República está comemorando 100 anos. Ela foi proclamada num piscar de olhos. Numa sexta-feira de muita confusão, pouquíssimo sangue e praticamente nenhuma participação popular. Um punhado de militares rebelados se alia a políticos da oposição para encerrar abruptamente o quase cinquentenário reinado de Dom Pedro II. Sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca, o Brasil entra numa nova era, a da República. O novo governo obriga o imperador deposto e sua família a embarcarem de madrugada rumo ao exílio. Os passos do império até a sua queda. 1822, o príncipe regente proclama a independência do Brasil e é aclamado imperador com o título de Dom Pedro I. 1823, o imperador dissolve a Assembleia Constituinte. 1824, Dom Pedro I outorga a primeira Constituição brasileira que permanecerá em vigor até a proclamação da República. 1831, o imperador dissolve o gabinete liberal, enfrenta pesada oposição e abdica do trono em favor de seu filho Pedro de Alcântara, de 6 anos de idade, e retorna a Portugal. Câmara e Senado criam a regência trina que governa o país. Sob pressão da Inglaterra, o parlamento brasileiro aprova a lei proibindo o tráfico de escravos, que seriam declarados livres assim que pisassem no país. Mesmo assim, o tráfico continua a existir e levas de africanos chegam ao Brasil escravizados. A medida do parlamento passa a ser conhecida como Lei para Inglês Ver. 1834, ato adicional à Constituição viria a Regência Una, para a qual é eleito no ano seguinte o padre Diogo Feijó. 1837, Pedro de Araújo Lima é eleito para a Regência Una. 1840, o parlamento decreta a antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara de 14 anos. Araújo Lima renuncia ao cargo de regente. 1841, Dom Pedro II é coroado imperador. 1843, casamento do imperador com a princesa Teresa Cristina. 1846, nasce a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. 1850, promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo novamente o tráfico de escravos. Desta vez, a lei pega. 6 anos depois, a Inglaterra reconhece que o Brasil deixou de traficar escravos. 1851-1852, guerra e vitória da aliança entre Brasil, Uruguai e Paraguai contra a Argentina. 1864, forças paraguaias invadem a província do Mato Grosso. O Brasil revida e começa a guerra. 1865, Brasil, Argentina e Uruguai formam a Tríplice Aliança para fazer a guerra contra o Paraguai de Solano Lopes. 1870, morre Solano Lopes, vitória da Tríplice Aliança. Dissidentes do Partido Liberal fundam o Clube Republicano. 1871, o parlamento aprova a lei do ventre livre, concedendo liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir deste ano. 1872, fundação do Partido Republicano Paulista. 1880, Joaquim Nabuco e André Rebouças fundam a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. 1881, a reforma Saraiva dá o direito de voto direto e universal a todos os brasileiros homens com mais de 25 anos, alfabetizados e com uma renda anual mínima de R$200 mil. Pelo sistema anterior de eleição indireta, cerca de 10% da população brasileira votava. Com a reforma Saraiva, menos de 1% da população pôde votar. 1884, 3 republicanos são eleitos para a Câmara dos Deputados. 1885, promulgada a Lei dos Sexagenários que liberta os escravos de mais de 60 anos. 1887, a Igreja Católica se manifesta oficialmente a favor da abolição. Realiza-se o Congresso Nacional Republicano, reunindo representantes de 10 províncias. 1888, promulgada a Lei Áurea que abole a escravidão. O Brasil foi o último país livre do mundo a libertar os escravos. 1889, proclamada a República. Em 1889, a moeda era o R$1.000. E um conto de réis era igual a R$1.000. Se a moeda não tivesse mudado de nome ao longo desses 100 anos, Cruzeiro em 1942, Cruzeiro Novo em 1967, Cruzeiro novamente em 1970, Cruzado em 1986 e Cruzado Novo em 1989, um cruzado novo equivaleria hoje a 1 bilhão de R$1.000, ou 1 milhão de contos de réis.
Tomando-se as médias anuais de inflação e preços ano a ano, desde 1889 e a do primeiro semestre de 1989, chega-se a um cálculo aproximado. R$1.000 de novembro de 1889 equivale a 21 cruzados novos de hoje. Manuel Deodoro da Fonseca assumiu o governo provisório a 15 de novembro de 1889. Sua crescente popularidade lhe valeu a indicação como candidato à presidência, mas já nesse primeiro governo, Deodoro enfrentaria uma grande crise ministerial provocada pelas dissensões políticas. Em 25 de fevereiro de 1891, de acordo com as disposições transitórias da Constituição de 1891, Deodoro foi eleito pelo Congresso Presidente da República, com pouca margem de vantagem sobre Prudente de Moraes e tendo Floriano Peixoto da chapa oposicionista como vice. Eleito para um mandato de 4 anos, sua hostilidade em relação à oposição levou a que se instalasse desde o início do governo uma intensa luta entre o Executivo e o Legislativo. A grande tensão culminaria com a decisão presidencial de dissolver o Congresso, desencadeando o movimento legalista dirigido por Floriano Peixoto que visava depor Deodoro da Fonseca. Sem apoio político, o presidente Deodoro da Fonseca renunciou a 23 de novembro de 1891. E morreu no Rio de Janeiro em 23 de agosto de 1892. Floriano Peixoto fez parte do governo provisório na pasta da guerra em 1890, em substituição a Benjamin Constant. Com a renúncia de Deodoro da Fonseca, em 23 de novembro de 1891, Floriano Peixoto passou a ser presidente do Brasil. Logo depois, revogou o fechamento do Congresso e demitiu os presidentes de província fiéis ao Marechal Deodoro, provocando grande agitação política que culminou na revolta das fortalezas de Laje e Santa Cruz, no Rio de Janeiro, rapidamente sufocada. Mas a inquietação e o clima conspiratório perduraram. Além das tentativas de levante na capital que levaram vários militares implicados ao desterro na Amazônia, desencadeou-se no sul do país a Revolução Federalista, a qual se seguiu a Revolta da Armada. Sua pronta reação fez com que até fins de agosto de 1894, quase todas essas rebeliões estivessem debeladas. Após o seu período na presidência, Floriano Peixoto retirou-se da vida pública. Morreu em 29 de junho de 1895. Prudente José de Moraes e Barros. Após a proclamação da República, exerceu o governo de São Paulo. Eleito constituinte em 1890, chegou à presidência do Senado, onde encabeçou a oposição a Deodoro da Fonseca. Em 1894, tornou-se o primeiro presidente brasileiro eleito pelo voto popular. Sua eleição marcou o início da hegemonia republicana dos grandes proprietários rurais. Logo no começo de seu governo, conseguiu levar a bom termo as negociações para encerrar a Revolução Federalista. O mesmo não sucedeu no caso de Canudos, tendo o governo sofrido um grande desgaste. No plano econômico, também enfrentou graves dificuldades para conter a inflação. Renegociou a dívida externa e aumentou a taxação das importações como forma de reduzir os gastos do país, o que acarretou uma brusca elevação do custo de vida. Alvo de ataques da oposição, principalmente dos florianistas, a 5 de novembro de 1897, escapou ileso de um atentado no qual morreu o ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado Bittencourt. Obteve, então, do Congresso, a decretação do estado de sítio. O clube militar foi fechado e muitos líderes políticos desterrados. Ao deixar a presidência em 15 de novembro de 1898, retirou-se para sua terra natal, Piracicaba. Prudente de Moraes morreu em 2 de dezembro de 1902. Manuel Ferraz de Campos Sales. Seu governo foi marcado no plano econômico pelo saneamento das finanças nacionais, tendo negociado com os credores do país, antes mesmo de sua posse, a suspensão dos pagamentos da dívida externa para a estabilização da economia. No plano político, estabeleceu a chamada Política dos Governadores, pela qual o governo federal passaria a reconhecer a eleição dos deputados e senadores indicados pelos governadores dos estados, em troca do apoio desses últimos, fortalecendo com isso as oligarquias do poder.
Após o término de seu mandato, voltou à política em 1909 como senador por São Paulo. Campos Salles morreu a 28 de junho de 1913 em Santos. Francisco de Paula Rodrigues Alves, recebendo o país em ótima situação financeira, pôde implementar um arrojado programa de governo, destacando-se o projeto de remodelação urbanística e saneamento do Rio de Janeiro, medida que lhe custaria forte oposição, que culminou com a eclosão da revolta da vacina obrigatória em 1904. Foi também durante o seu governo que o Brasil negociou com a Bolívia a aquisição do Acre. Após deixar a presidência, voltou a ocupar o governo de São Paulo e em seguida uma vaga senatorial. Eleito a 15 de novembro de 1918 para um novo período como presidente da República, não chegou a tomar posse, falecendo vítima da gripe espanhola. Em seu lugar assumiu Delfim Moreira. Afonso Augusto Moreira Pena. Priorizando em seu governo o enfrentamento dos problemas econômicos, conseguiu conter a especulação e controlar o câmbio, realizando também, sob a supervisão do Marechal Hermes da Fonseca, a reorganização do Exército e o reaparelhamento das ferrovias e dos portos. Foi também em seu governo que Cândido Rondon iniciou seu trabalho nos sertões, ligando a Amazônia ao sul do país pelo telégrafo. Já idoso e doente, Afonso Pena faleceu antes do término de seu mandato, a 14 de junho de 1909, no Rio de Janeiro. Nilo Procópio Peçanha. Participou das campanhas abolicionistas e republicana. Foi deputado, senador, presidente do Estado do Rio de Janeiro e vice-presidente da República. Com a morte de Afonso Pena, tornou-se aos 41 anos o mais jovem presidente brasileiro. Em 1922 foi derrotado como candidato à presidência da República pela chapa Reação Republicana de oposição às oligarquias estaduais. Em seu governo foram criados o Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria e o Serviço da Proteção aos Índios e instalado o ensino técnico profissionalizante. Nilo Peçanha morreu no Rio em 31 de março de 1924. Hermes Rodrigues da Fonseca, sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, foi militar de carreira, tendo sido um dos fundadores em 1878 do Clube Republicano do Círculo Militar. Após a proclamação da República, manteve-se no exercício de funções militares, tendo alcançado o posto de marechal em 1906. Na crise sucessória desencadeada pela morte de Afonso Pena, com a não aceitação do candidato indicado pelo falecido presidente Davi Campista, seu nome foi lançado, com o apoio dos setores jacobinos e militares. Seu governo foi marcado pela política das salvações, com a intervenção militar em diversos estados para expurgar as lideranças oposicionistas, atingindo principalmente o norte e o nordeste, mas chegando também ao Rio de Janeiro. Enfrentou ainda várias revoltas, como a dos marinheiros, a Guerra do Contestado e a luta contra os romeiros armados do padre Cícero Romão Batista em Juazeiro, Ceará. Depois de deixar a presidência, ainda se envolveu em diversos incidentes políticos que culminaram com a sua participação em 1922 na revolta do Forte de Copacabana, o que lhe valeu 6 meses de prisão. Libertado, retirou-se para Petrópolis, onde morreu a 9 de setembro de 1923. Venceslau Braz Pereira Gomes. Eleito vice-presidente da República na chapa de Hermes da Fonseca, ao final do mandato do Marechal, seu nome acabaria sendo lançado como uma solução conciliatória para as forças estaduais em disputa, concorrendo como candidato único. No plano político, seu governo teve nas tentativas de reconciliação das principais forças republicanas do país a sua maior marca, buscando dar uma resolução para os problemas estaduais e encerrando a política das salvações. No plano econômico, entretanto, viu-se à frente dos problemas causados pela Primeira Guerra Mundial, sobretudo com a falta de crédito externo. O torpedeamento de navios brasileiros por submarinos alemães determinou a 26 de outubro de 1917 a entrada do Brasil no conflito ao lado dos aliados, tendo sido declarado o estado de sítio que vigorou até o final da guerra.
Pouco antes do término da guerra, a Câmara Federal decretou a anistia a todos os participantes de movimentos rebeldes ocorridos entre 1889 e 1915, com exceção dos envolvidos na revolta ainda recente dos sargentos. Durante seu governo, foi promulgado o Código Civil Brasileiro, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1917 e resolveu a questão do contestado. Terminado seu governo, retirou-se da vida pública. Venceslau Braz morreu em Itajubá, Minas Gerais, em 15 de maio de 1966. Delfim Moreira da Costa Ribeiro. Cursou Direito em São Paulo, onde se diplomou em 1890. Deputado estadual, foi nomeado secretário do Interior de Minas Gerais. Tendo sido deputado federal e senador em 1918, foi eleito vice-presidente da República na chapa de Rodrigues Alves. Como o presidente eleito não pudesse assumir, foi empossado e manteve o ministério que Rodrigues Alves nomeara. Permaneceu na presidência até a eleição de Epitácio Pessoa, mas continuou na vice-presidência até a sua morte em 1º de julho de 1920, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Epitácio da Silva Pessoa. Foi promotor público em Pernambuco, elegendo-se deputado constituinte em 1890. Em 1898, assumiu a pasta da Justiça no governo Campos Salles, tendo sido nomeado ministro do Supremo Tribunal em 1901. Chefiou a delegação brasileira na Conferência de Paz de Versalhes em 1919, sendo eleito presidente da República quando ainda se encontrava no exterior. Epitácio logo provocou controvérsias ao nomear civis para as pastas de guerra e da marinha. O agravamento da situação financeira do país e seu comportamento autoritário acabariam por tornar o período de seu mandato bastante conturbado, provocando a antecipação da campanha sucessória. Após o término de seu mandato, foi nomeado em 1923 juiz da Corte Internacional de Haia, tendo permanecido no cargo até 1930. Apoiou a candidatura pela Aliança Liberal em 1930 de Getúlio Vargas e João Pessoa, seu sobrinho, mas após o assassinato deste, deixou a política. Epitácio Pessoa morreu no dia 2 de fevereiro de 1942 em Petrópolis. Arthur da Silva Bernardes. Iniciou sua carreira política como vereador em sua cidade natal, Viçosa, Minas Gerais, tendo sido deputado estadual e federal. Eleito presidente da República em uma agitada campanha política, governou praticamente todo o seu mandato sob estado de sítio, forte censura à imprensa e intervenção na Bahia, expurgo de oposicionistas no Congresso e outros atos de força. Em 1924, enfrentou as insurreições de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Encerrado seu mandato, elegeu-se senador em 1929 e em 1932 foi obrigado a se exilar devido à tentativa de organizar em Minas Gerais um movimento de apoio à rebelião paulista. De volta ao Brasil em 1935, foi deputado federal até 1937, quando o parlamento foi fechado. Em 1943, assinou o Manifesto dos Mineiros, tendo sido eleito constituinte em 1946 pelo Partido Republicano. Participou da campanha pela criação da Petrobras e em 1954 foi novamente eleito deputado federal. Arthur Bernardes morreu em 23 de março de 1955 no Rio de Janeiro. Washington Luiz Pereira de Souza. Foi prefeito e presidente de São Paulo e senador antes de chegar à presidência da República. Ao fim do seu governo, com a indicação de Júlio Prestes como candidato à sua sucessão e sua eleição em 1º de março de 1930, a que se juntou grave crise econômica, levaria o regime a uma situação da qual não sobreviveria a Primeira República. Seu governo foi marcado pelo lema "Governar é abrir estradas", tendo se dedicado à expansão da malha rodoviária e à dinamização da economia e correção da instabilidade monetária, alterando o valor da moeda nacional, cujo câmbio não variava desde 1846, e planejado a criação de nova moeda, o Cruzeiro, que seria efetivada no Estado Novo. Com a Revolução de 1930, renunciou e foi para o exílio, só retornando ao Brasil em 1947.
Com a sua renúncia, o país foi governado por junta militar de 24 de outubro de 1930 a 3 de novembro de 1930. Washington Luiz morreu em São Paulo a 4 de agosto de 1957. Getúlio Dornelles Vargas abandonou a carreira militar em 1902 para estudar Direito. Foi deputado estadual e federal, ministro da Fazenda e em 1928 elegeu-se presidente do Rio Grande do Sul, dali saindo para assumir a chefia do governo provisório em 1930. Prometo manter e cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Embora fosse um político de formação tradicional, ao assumir o poder, Vargas se diferenciou dos políticos da República Velha ao buscar o apoio das massas trabalhadoras, antes mantidas à margem da vida política, dando origem ao populismo no Brasil. Além de iniciar os que haviam participado de movimentos revolucionários entre 1922 e 1930, Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que instituiu medidas que lhe garantiram o apoio popular, como férias remuneradas, estabilidade no emprego, institutos de aposentadoria e reorganizou e oficializou o sindicalismo brasileiro, mantendo-o sob controle do Estado. Seus primeiros 15 anos de poder foram marcados pelo nacionalismo, por uma participação cada vez maior do Estado na vida nacional e pela eclosão de diversas revoltas. Em 1938, Getúlio Vargas cria o Estado Novo e cancela as eleições. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas uma abstração. Foi também durante seu governo que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra e o aumento das pressões contra os regimes ditatoriais, Getúlio Vargas foi deposto em 1945, retirando-se para o Rio Grande do Sul, embora tivesse sido eleito senador com expressiva votação. Quando Getúlio é deposto, várias músicas são feitas sobre o assunto. Um palacete no catete e consta que foi desocupado. O vizinho do lado estava informado que o seu vizinho já pensava em se mudar. Esse inquilino, apesar dos desenganos, morou nesse palacete 15 anos. Com a deposição de Getúlio, assume o governo no dia 29 de outubro de 1945, José Linhares, desembargador e ministro do Supremo Tribunal Federal. Linhares, que permaneceu no governo até 31 de janeiro de 1946, exercia em 45 a presidência do STF. Durante seu governo, fixou a data para as eleições presidenciais e para a nova Assembleia Constituinte. Eurico Gaspar Dutra, militar de carreira, em 1936 assumiu o Ministério da Guerra, permanecendo no cargo até 1945, quando participou da deposição de Getúlio Vargas. Durante a primeira fase de seu mandato, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1946. Foi também nesta fase que determinou a proibição do jogo em todo o território nacional e, em 1947, a ilegalidade do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Um ano depois, o Brasil rompia relações diplomáticas com a União Soviética. Dutra também construiu as primeiras refinarias de petróleo brasileiras. Com o término do mandato, em 31 de janeiro de 51, abandonou a vida pública, falecendo no Rio de Janeiro em 10 de junho de 1974. Getúlio Vargas. Em 1950, voltou a candidatar-se à presidência da República pelo PTB, sendo eleito com folgada margem sobre seus concorrentes. Getúlio Vargas vence agora pelo voto direto, e a posse acontece em 31 de janeiro de 51. Sou, mais uma vez, muito grato à confiança que em mim deposita a União Democrática Nacional. Nesse período foi criada a Petrobras e nacionalizado o setor de produção de energia elétrica.
Sua política populista encontrou forte oposição, liderada pela UDN, tendo Carlos Lacerda à sua frente e contando com o apoio de setores militares. A 5 de agosto de 54, a crise chegaria ao seu ponto máximo, com um atentado contra a vida de Lacerda, no qual foi morto o Major Rubem Florentino Vaz. O envolvimento da guarda pessoal de Vargas no incidente acabaria levando as Forças Armadas a exigirem que o presidente abandonasse o poder. Confrontado com a iminência da renúncia ou da deposição, Vargas suicidou-se com um tiro no peito no Palácio do Catete. Com a morte de Vargas, assumiu o governo no período de 24 de agosto de 54 a 9 de novembro de 1955, o advogado e jornalista João Café Filho. A 3 de novembro de 55, Café Filho sofreu um distúrbio cardiovascular e foi hospitalizado, sendo substituído pelo presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, que no entanto foi derrubado dias depois. Ao deixar o hospital a 21 de novembro, Café Filho anunciou a intenção de reassumir o cargo, mas o Congresso declarou-o impedido. Carlos Luz ficou 2 dias na presidência, de 9 a 11 de novembro de 1955. Um golpe liderado pelo general Henrique Teixeira Lott, destinado a garantir a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek, obrigou-o a renunciar. Seu substituto no período de 11 de novembro de 55 a 31 de janeiro de 1956 foi Nereu de Oliveira Ramos, tendo governado todo o tempo sob estado de sítio. Após a transmissão do cargo ao eleito Juscelino Kubitschek, a 31 de janeiro de 1956, assumiu o Ministério da Justiça. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Foi deputado federal, prefeito de Belo Horizonte e governador de Minas. Elegeu-se presidente da República pela coligação PSD-PTB. Empossado, Juscelino lançou o Plano de Metas, destinado a fazer o Brasil progredir 50 anos em apenas 5. Incentivou a indústria naval, lançou as bases da indústria automobilística e impulsionou a produção siderúrgica e energética, principalmente nas hidrelétricas de Furnas e Três Marias. Mas foi a construção de Brasília a realização mais polêmica de seu governo. Iniciadas as obras em 1957, já em 1960, o país possuía uma nova capital. A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque a gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. Apesar de sua popularidade, Juscelino enfrentou forte oposição no Senado e 2 revoltas militares, Jacareacanga em 1956 e Aragarças em 1959, tendo anistiado os revoltosos. Seus críticos acusaram-no de abrir o país para o capital estrangeiro e de acelerar a inflação. Após o término de seu mandato, elegeu-se senador por Goiás, mas foi cassado em 1964, unindo-se então a Carlos Lacerda e João Goulart na articulação da fracassada Frente Ampla de 1967. Juscelino morreu em um desastre automobilístico na rodovia Presidente Dutra em 22 de agosto de 1976. Seus restos mortais estão no Memorial JK em Brasília. Estamos atingindo a triste marca de 29 anos sem eleição direta para presidente. A população brasileira foi às urnas pela última vez no dia 3 de outubro de 1960, elegendo em voto direto e secreto com 48% dos votos a Jânio Quadros, o homem da vassoura que prometia mudar o nosso país para melhor. Jânio Quadros chegou a presidente da República com a estupenda marca de 5.636.623 votos. O governo de Vossa Excelência que ela se finda terá marcada na história a sua passagem, principalmente porque através de sua meta política logrou consolidar em termos definitivos no país os princípios do regime democrático. Homem da oposição, sem os recursos do prestígio, da tradição e da fortuna, animado tão somente da vontade de servir a nação, eis-me hoje aqui,
elevado ao posto mais alto da nossa hierarquia política. Sua posse ocorreu no dia 15 de janeiro de 1961, mas a decepção não demorou a chegar. 7 meses após, em agosto de 61, Jânio renuncia e a data ficou para a história como um grande momento de angústia para os brasileiros. Com a renúncia de Jânio, instala-se grave crise política. Os militares não concordaram com a posse do vice João Goulart e o Congresso aprovou o regime parlamentarista. Goulart presidente, Tancredo Neves primeiro-ministro. Este fato marcante da nossa história foi registrado pela Bandeirantes. Tancredo Neves e João Goulart falam durante a posse em 7 de setembro de 1961. Nesse 7, em que eu recebo a responsabilidade histórica de promover a constituição do primeiro gabinete parlamentar que se instala no Brasil, em mercê da reforma de nossa Constituição, decorrente dos últimos acontecimentos, em que o Congresso Nacional escreveu uma página memorável nos anais do nosso civismo, eu dirijo a todos os brasileiros uma palavra de confiança e de estima, pensando tão somente em fazer de cada lar brasileiro um centro de venturas e de felicidade. Saindo de uma batalha pela legalidade, cabe-nos agora devotarmos-nos ao trabalho construtivo da pátria e, para tanto, convoco todos os brasileiros, sem discriminações de qualquer ordem. Ninguém deve esperar soluções milagrosas do governo que hoje se instala. Goulart, que assumiu a presidência em 7 de setembro de 61, sob vigência da emenda constitucional que instituiu o parlamentarismo, foi deposto por golpe militar em 31 de março de 1964. Ele morreu a 6 de dezembro de 1976 em Corrientes, Argentina, no exílio. Castelo Branco, chefe do Estado-Maior do Exército em 64, atuou na deposição de Goulart. Reformado no posto de marechal, foi eleito presidente pelo Congresso em 11 de abril de 64. E sua posse se deu 4 dias após, 15 de abril de 1964. Meu governo será os das leis, o das tradições e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira. Durante seu governo, Castelo Branco assinou suspensões de direitos políticos e cassações de mandatos, rompeu relações com Cuba e lançou as bases das reformas administrativa, eleitoral, bancária, tributária, habitacional, política e agrária. Criou um Ministério de Organismos Regionais, o SNI, Serviço Nacional de Informações, o Banco Central e o Banco Nacional de Habitação e assinou a Lei do Mercado de Capitais. Em abril de 65, foram enviados ao Congresso os projetos da nova Lei Orgânica dos Partidos Políticos e do Código Eleitoral. E a 27 de outubro de 65, o Ato Institucional número 2 restabeleceu os poderes punitivos da Revolução, dotando o governo de novos poderes excepcionais e determinando a extinção dos partidos políticos e a eleição indireta para presidente. Ao final de 1966, o governo encaminhou ao Congresso o projeto da nova Constituição. O último ato de seu governo foi a instituição da Lei de Segurança Nacional. Castelo Branco morreu num acidente aéreo perto de Fortaleza em 18 de julho de 1967. Arthur da Costa e Silva, ministro da Guerra no governo Castelo Branco, foi eleito presidente da República pelo Congresso em 3 de outubro de 1966, sendo empossado ao mesmo tempo que entrava em vigor a nova Constituição. Apesar disso, assinou 8 atos institucionais e 24 complementares, todos com o intuito de reforçar os poderes do Executivo. Sua posse se deu a 15 de março de 1967. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Observar a lei, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade
e a independência do Brasil. O governo Costa e Silva foi sacudido por agitações estudantis e trabalhistas e, a partir de 68, pela escalada do terrorismo de direita e de esquerda que resultaram na decretação do Ato Institucional número 5, o AI-5, e no fechamento do regime. Ao mesmo tempo, o vice-presidente Pedro Aleixo foi encarregado de redigir uma nova Constituição. Essa carta estava pronta para ser assinada quando o presidente foi obrigado a afastar-se do cargo por ter sofrido uma trombose. Uma junta militar impediu a posse de Pedro Aleixo na presidência e, a 6 de outubro de 69, diante da impossibilidade de recuperação de Costa e Silva, considerou seu mandato extinto, indicando o general Emílio Garrastazu Médici como seu sucessor. Costa e Silva morreu no dia 17 de dezembro de 1969, no Rio de Janeiro. Emílio Garrastazu Médici, militar de carreira, foi um dos primeiros a aderir ao movimento que depôs João Goulart. Em 67, foi nomeado chefe do SNI e, em 69, designado comandante do Terceiro Exército. Eleito para a presidência da República pelo Congresso, teve como vice-presidente o almirante Augusto Radmacher. Emílio Garrastazu Médici assumiu o governo no dia 30 de outubro de 69 como candidato de consenso das Forças Armadas. Homem da Revolução, eu a tenho incontestável e creio no ímpeto renovador e inovador dos seus ideais. E porque assim o tenho assim, é que a espero mais atuante e progressista. E depois de aceito o desafio econômico, eis à nossa frente o desafio tecnológico. Sua administração coincidiu com o chamado Milagre Brasileiro, período em que a economia cresceu a taxas superiores a 10% ao ano e caracterizado pelo intenso ufanismo desencadeado pela propaganda governamental, incentivado pela conquista da Copa do Mundo em 1970 e pela censura aos meios de comunicação. O governo Médici foi responsável pelos primeiros projetos impacto, como a construção da rodovia transamazônica e da ponte Rio-Niterói, mais tarde criticados por serem supostamente desnecessários e ambiciosos. Durante esse governo, o mar territorial foi estendido para 200 milhas e criaram-se o PIN, Plano de Integração Nacional, o PIS, Programa de Integração Social, o MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização, o PRO-Rural, Programa de Assistência ao Trabalhador Rural e o Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste. O governo Médici enfrentou uma escalada da luta armada no país, sequestros de diplomatas estrangeiros, desvios de aviões, assaltos a bancos, atentados à bomba e movimentos guerrilheiros no Vale do Ribeira, São Paulo e na região do Araguaia. Os grupos que combatiam o regime foram desbaratados à custa da expansão do aparato repressivo do Estado e o governo Médici é lembrado pela prática generalizada de torturas em presos políticos, pelas detenções arbitrárias e desaparecimentos de cidadãos e pelo desrespeito às liberdades individuais. Emílio Garrastazu Médici morreu no dia 9 de outubro de 85 no Rio de Janeiro. Ernesto Geisel dedicou-se à carreira militar e em 64 assumiu a chefia da Casa Militar do governo Castelo Branco. Promovido a general de exército em 66, foi ministro do Supremo Tribunal Militar de 67 a 69 e presidente da Petrobras. Ernesto Geisel foi eleito presidente da República pelo Congresso a 15 de janeiro de 1974 e empossado a 15 de março do mesmo ano. Me dê forças a mim e clarividência e energia para levar avante esse legado superior de consciência cívica e de pragmatismo criador para o bem da nossa pátria e bem-estar do nosso povo. Durante seu governo foram criados o Ministério da Previdência Social, a Secretaria do Planejamento, os Conselhos de Desenvolvimento Econômico e Social, a Comissão de Indústria da Construção Civil e o Programa Nacional de Desenvolvimento do Cerrado. Também foi decidida a criação do Estado do Mato Grosso do Sul e a fusão do Rio de Janeiro com a Guanabara. Foi assinado o Acordo de Cooperação Nuclear Brasil-Alemanha Ocidental e restabeleceram-se as relações diplomáticas com a China. Devido às acusações de violações de direitos humanos feitas pela administração Carter, o relacionamento com os Estados Unidos atingiu seu ponto mais baixo das últimas décadas.
Durante seu mandato, diminuíram muito as denúncias de práticas de torturas e de desaparecimentos de presos políticos. Ainda assim, diversos parlamentares tiveram seus mandatos cassados. O Poder Judiciário foi reformulado, assim como a legislação eleitoral, e o AI-5 foi revogado e substituído por salvaguardas constitucionais. O governo Geisel viveu o início da grande crise econômica detonada pelo aumento do preço do petróleo e deu partida à abertura democrática. João Batista de Oliveira Figueiredo dedicou-se à carreira militar e em 64 chefiou a agência do SNI no Rio de Janeiro. Recebeu a 4ª estrela de general do Exército em 78, ano em que foi eleito pelo Colégio Eleitoral para a presidência da República. Sua posse na presidência se deu a 15 de março de 1979. É meu propósito inabalável, dentro daqueles princípios, fazer deste país uma democracia. O governo Figueiredo enfrentou a pior crise econômica da história do Brasil até então. Nos seus 6 anos de duração, a taxa anual de inflação disparou de 43% para 229,7%. A dívida pública interna elevou-se para 90,3 trilhões de cruzeiros. E a dívida externa chegou a 100,2 bilhões de dólares, forçando o país a recorrer em novembro de 1982 ao auxílio do FMI, Fundo Monetário Internacional. Nos anos de 1980 a 1981, o país foi sacudido por uma onda de atentados terroristas de direita que culminou com o caso Rio Centro, em 1º de maio de 81, no qual morreu um sargento e ficou gravemente ferido um capitão, e que nunca foi devidamente esclarecido. O governo Figueiredo foi abalado também por uma sequência de escândalos financeiros, dos quais os maiores foram o da mandioca, em 81, cadernetas de poupança Delfim e Aspa, Capeme, Coroa Brastel e Polonetas em 83, Sunaman e Inampes em 84 e dos bancos Brasil Invest e Sul Brasileiro em 85. No plano político, Figueiredo deu continuidade à abertura lenta e gradual iniciada por seu predecessor. Em seu governo, foi aprovada a Lei de Anistia, que possibilitou o regresso de milhares de exilados e a reintegração à vida pública dos punidos pelo movimento de 64. E um dos punidos, hoje presidenciável, Leonel Brizola, retornava ao país depois de 15 anos de exílio. Ele tem realmente assumido algum conjunto de posições, tomado muitas iniciativas que realmente correspondem às aspirações do nosso povo. Quer dizer, a democratização do país, a normalização da vida do país. Com a reforma partidária, também nesse período, foram realizadas em 82 as primeiras eleições diretas para governadores desde 1965. Nós vamos apresentar agora um trecho do debate entre Franco Montoro e Jânio Quadros, candidatos por São Paulo. Eles se desentendem. Uma das consequências da renúncia do presidente Jânio Quadros, além daquelas que todo mundo sente, sabe, sofre, estamos procurando sair disso agora. Uma das consequências diretas, anunciada pelo seu ministro da Fazenda, Clemente Mariani, é de que ele foi obrigado, por causa da renúncia e nos dias ou nos meses que se seguiram à renúncia, a fazer emissões num volume superior ao total de emissões realizadas no governo de Juscelino Kubitschek. Ele conclui: a renúncia ficou para o Brasil mais cara do que a construção de Brasília. Eu gostaria que o presidente refutasse essa afirmação ou negasse a afirmação de Clemente Mariani. Eu não posso refutá-la nem negá-la. Onde se encontra escrita essa informação? Está aqui o livro. Muito bem. Está aqui o livro, página 304. Depoimento de Carlos de Lacerda. Ah, sei. Está dispensado da citação. Não, mas está dispensado da citação. O fato, ele cita. Porque o senhor acaba de querer citar as escrituras
valendo-se de Asmodeu ou de Satanás. Franco Montoro foi eleito e sua posse se deu a 15 de março de 1983. Assumo, neste momento, o governo do Estado, por decisão inequívoca do povo de São Paulo. A esperança transferiu-se então para a futura sucessão presidencial, exponenciada pela campanha das diretas já. E um dos grandes soldados nessa luta foi Ulisses Guimarães. Não vamos encerrar essa passeata e esta marcha. Não! Vamos continuar. Ela só vai terminar quando tivermos um presidente que seja aliado e não coveiro. E nós, o povo brasileiro, podemos chegar às nossas casas tendo lá pão, saúde, educação, esperança, alegria, trabalho para todos os brasileiros. A campanha pelas diretas já era muito clara em seu objetivo. O povo queria eleições diretas para presidente, aspiração frustrada com a não aprovação da emenda Dante de Oliveira em abril de 1984 pela ausência de quórum. Os deputados faltosos foram considerados traidores da população. A emenda Dante de Oliveira pelas diretas já não é aprovada. O presidente do Senado, Moacir Dalla, leu o veredicto final. Embora majoritários alcançaram o quórum constitucional necessário à aprovação da matéria, a proposta foi rejeitada pela Câmara. Seja assim, ser submetida ao Senado. A mesa quer silêncio. Esgotado o tempo regimental para a duração, senhor presidente, está encerrada a sessão. Fracassada a tentativa de pôr fim ao sistema por esse meio, a oposição utilizou-se do próprio voto indireto para conseguir esse objetivo. Eleito governador de Minas Gerais em 82, Tancredo de Almeida Neves desincompatibilizou-se do cargo em 84, indicado para concorrer às eleições presidenciais indiretas como candidato das oposições à exceção do PT. A 15 de janeiro de 1985, Tancredo foi vitorioso no colégio eleitoral, derrotando o candidato do PDS, Paulo Maluf, por 480 votos contra 180. Eu pensei que o sonho de grande nação tinha acabado. E Deus me permitiu a honra de dizer hoje que com o meu voto faço dele o golpe, deputado João Cunha, o golpe final contra a ditadura fascista e entreguista que infelicitou minha pátria. Voto em Tancredo Neves na vitória. Mas a posse de Tancredo Neves, marcada para 15 de março, não se realizou, já que na noite anterior ele foi internado às pressas para uma operação de emergência no Hospital de Base de Brasília. Durante os 38 dias em que esteve hospitalizado, de 14 a 26 de março em Brasília e a partir de 26 de março no Instituto do Coração em São Paulo, foi submetido a 7 operações, onde faleceu no dia 21 de abril de 85. Os médicos atestaram falência de múltiplos órgãos decorrente de um processo septicemia, infecção generalizada do organismo. A revelação de sua morte foi feita em último boletim médico pelo então assessor de imprensa Antônio Brito. O excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração às 10 horas e 23 minutos. O vice-presidente José Sarney, que o substituía interinamente desde 15 de março, tornou-se então o presidente. O cargo de vice-presidente não foi preenchido. Sarney presta juramento durante posse no Congresso Nacional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Com a eleição de Tancredo Neves, sua morte e a posse de José Sarney, tem início a nova república, prejudicada pelo fato de ser inaugurada com uma dívida acumulada de mais de 90 bilhões de dólares. A má administração então vai aumentar a crise no país e decepcionar milhões de brasileiros que acreditavam que a solução estava na simples mudança de poder. Rádio Bandeirante.